Caos, bem-estar, esporte, arte e comportamento. Acesse as nossas redes sociais, @somoscaos. Caos, do nosso jeito único de escrever, K-H-A-O-S. Salve, salve, meu caótico e minha caótica, sejam muito bem-vindos a mais um Bar Caos. Pode entrar no lobby, escolhe a sua lane e bora dar gol porque o Bar Caos já tá começando. Bar Caos. Hoje é dia de games. Com a apresentação de Lucas Choi. Bar Caos. Ouça sem moderação. Hoje eu tô aqui no Bar Caos com o Ian Peterman, mais conhecido como Yamp, jungler da INTZ, jogador profissional de League of Legends. Yamp, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao nosso bar. Obrigado pelo convite, Lucas, a galera aqui que tá trabalhando na causa e todo mundo que tá assistindo. Vamos bater um papo de LOLzinho, né? Falar aí descontraído e vamos nessa. É isso, falar de LOLzinho é sempre bom, mas antes, como é um assunto muito específico e tem um pessoal que não conhece o nosso LoL, eu vou explicar rapidinho como é a mecânica do jogo. No nosso mapa, em Summoner's Rift, a gente tem 2 times, cada um com 5 players, e eles são divididos em 3 rotas e a selva. O top, o mid, o atirador e o suporte nas rotas, e o jungler, ou o caçador, fica na selva, e o Yamp aqui é o caçador da INTZ, e eu queria te perguntar, Yamp, o jungler ele sempre tem um pouco mais de liberdade para gankar as lanes, ajudar as rotas. O jogador, o caçador, ele é o mais importante do time? Com certeza o caçador tem uma liberdade maior, sabe, qualquer outra lane, porque querendo ou não, eles estão presos em si na sua lane, sabe, eles não tem como largar a mão dela, perder minion, perder farm e ficar atrás no jogo. Só que o jungle, ao mesmo tempo que tem tanta liberdade, ele tem uma responsabilidade muito enorme, sabe, porque se ele faz uma rotação errada, assim, se ele escolhe a lane errada de início de jogo para fazer o path, né, que é a rota da selva, ele já se bota numa situação muito ruim e coloca o seu time inteiro numa situação muito ruim. Porque a gente, como caçador, a gente tem que pensar qual a nossa rota que vai facilitar o meu jogo e qual rota que eu posso ir até ela para facilitar ainda mais o jogo do time inteiro. E entra também bem aquela ideia de saber qual é o seu lado forte do mapa, Sim. qual que é o seu lado fraco. E quando você vai gankar, por exemplo, no top, você vai gankar um Ornn que geralmente é o lado mais fraco do mapa. A ideia é gankar para matar o adversário ou para só desafogar a rota pro top laner? No competitivo entra muito da situação, assim, como o LoL é engraçado e é divertido de se jogar, porque cada jogo é uma variável diferente, sabe? Não tem um script que você vai seguir e o inimigo vai agir de tal forma, sabe? E isso que quebra, assim, o jogo, que te faz pensar cada vez mais. Porque, que nem você disse, gankar não necessariamente é só matar o adversário, muitas das vezes é somente para resetar e fazer o meu companheiro ter um reset de graça, né? Que a gente fala, um reset free. Porque eu vou ajudar ele lá, vou estar na posição de cover, que a gente fala, dar uma cobertura ali para ele vai empurrar a rota dele e vai para a base, e com isso vai virar um snowball de tempo, que é um conceito mais competitivo, mais profundo, assim, que a gente fala. Que quando você pega o reset na frente, que você vai na base primeiro, compra e volta primeiro na lane, você tem o controle do mapa, né? Porque você vai estar puxando as rotas, você vai estar botando seu adversário numa situação muito mais complicada e ele vai estar responsivo e não ativo no mapa, sabe? Então a gente em todo jogo tá pensando nisso ativamente como time, não é algo de um jogador tá pensando somente nisso, o time tem que estar num coletivo legal e tá ciente que é a maneira certa de se jogar o jogo. Você entrou no cenário competitivo em 2016 com a CNB, e você já chegou nessa posição de caçador, que você acabou de falar que é uma posição de muita responsabilidade. Como é que é para um novato chegar num cenário competitivo e ter essa necessidade de ter que ser muito comunicativo e proativo num time na CNB que já tinha um grande nome já no cenário? Então, não foi fácil, sendo bem sincero, assim, falando de mim, eu era o nerdzinho da escola, então eu era bem tímido, sempre fui um cara mais observador e, sabe, perceptivo do que falante, ativo e comunicativo. Então, foi treinamento, querendo ou não, tudo
se treinado, né? Querendo ou não, tudo você pratica e você melhora. E eu percebia que quando eu ficava calado e estava sabendo que a situação estava errada para o meu time, estava tomando um caminho errado e ia piorar para a gente, eu percebi que o jogo decaía muito e, sabe, era um snowball para o time adversário que a gente acabava perdendo de forma muito fácil. Então eu percebi que eu comunicando, eu entendendo melhor do jogo e falando meus pensamentos abertamente, o jogo ficou muito mais fácil, não somente para mim, mas sim para minha equipe, né? Eu fui muito mais vitorioso com o decorrer fazendo isso. Eu percebi que era mais fácil de vencer o jogo, porque querendo ou não, o LoL em si a gente preza assim, muito mais a comunicação do que qualquer coisa. E a gente consegue ver na solo kills também, né? Que a partir de um certo elo você não consegue jogar em duo e fica muito mais difícil de você ganhar uma partida, porque ou você só se comunica pelo chat ou você se comunica por ping. Agora, essa nova season trouxe pings diferentes, mas o que facilita até um pouco a comunicação, mas querendo ou não é muito diferente da comunicação em voice, né? Sim, é uma discussão que rola muito no Twitter, né, que é a base assim, do cenário de LoL. Tantos jogadores, torcida, jogadores amadores. A gente sempre cobra a Riot, que é a empresa do jogo, de colocar comunicação, né, a voice dentro de game. Uhum. Porque, querendo ou não, tem isso no Valorant, que é o jogo deles também. Sim, o jogo de FPS. É um jogo de FPS e para mim o LoL é muito mais necessário ter essa comunicação, porque é um jogo muito mais longo, sabe? Muito mais pensativo. Então você tá falando abertamente com o seu companheiro de equipe, facilita para todo mundo. E no Valorant é muito bom ter o voice também, né? Eu não quero tirar do Valorant. Mas no LoL eu acho que o ganho seria muito maior, assim, de todo mundo aprender e evoluir. Sim. Você ficou na CNB até 2019, Sim. mas em 2017 você foi emprestado para a Operation Kino. Como é que foi essa experiência de você estar num time e você ser emprestado? Essa experiência foi boa para você? Então, eu falo para todo mundo que eu fui o pioneiro nisso, porque foi uma ideia partindo de mim como jogador. Porque naquela época o nosso cenário não era tão profissional que nem é hoje, tinha muitas regras, sabe, abertas, assim, que você poderia fazer, assim, inventar. E não foi algo ruim, sabe, não foi algo pensando, sacanear a Riot, nem nada do tipo. Mas a CNB foi o primeiro time que me deu a abertura, né, que me deu a chance de me provar no cenário. Então a minha ideia naquela época era partir para um time de rank menor, que estavam no circuitão, que era o segundo campeonato do Brasil, né, o principal, que é o CBLOL. Então eu era um jogador novo ainda, eu não me sentia preparado para disputar o CBLOL, não me sentia preparado para ser o titular do CNB ainda. Então a minha apresentação para eles foi de ser emprestado para um time que era mais fraco em si, jogando um campeonato mais fraco, para eu ganhar tal experiência e voltar mais forte para eles, sabe? Então a minha ideia ali era pegar isso e trazer sabe, fazer o CNB voar mais longe ainda, sendo um jogador melhor. E pela Kino, você enfrentou a CNB numa disputa para a vaga do CBLOL de 2018. Sim, isso. Pô, como é que você enfrentar o seu ex-time, ou atual time, por você estar emprestado, e, pô, é uma vaga para o CBLOL. Ou você ganha, a Kino vai disputar o CBLOL de 2018, ou a CNB ganha, mas você perde e você volta para a CNB para disputar. Como é que fica a cabeça do jogador numa hora dessa? Então, naquele momento, eu não precisava tanto pensar nisso, porque, querendo ou não, eu estava numa situação muito boa, favorável para mim, porque se eu ganhasse pela Kino, eu era o caçador deles, eu ia disputar o CBLOL por eles. Se eu perdesse e quisesse ainda ganhar experiência, eu poderia continuar com eles no circuitão, que eu não me sentisse preparado. Mas naquela série eu me senti preparado. Infelizmente a gente perdeu, né? 3-0, porque eles... Querendo ou não, naquele momento o meta girou de uma forma jamais vista, que foi na época do Turíbulo, que era o AD Carry, era uma lane, surreal de forte. E a gente não sabia, a gente tomou o meta na cabeça, assim, a gente tomou dormindo naquela época. E se eu perdesse e quisesse voltar para o CNB, que foi o caso, né? Eu acabei voltando para eles, disputando o CBLOL ano que vem, em 2018. Então, eu tava numa situação muito boa, mas isso não me tranquilizava, porque eu precisava cada jogo, e eu tava só focando naquela série, mas infelizmente eles estavam mais preparados. Mas eu tava num hype, assim, de derrubar eles, eu tava querendo me provar cada vez mais, e eu acho que, mostrar que eu tinha um valor enorme já como jogador, derrubasse eles, eu acho que todo o cenário, assim, ao todo, teria um olhar diferente naquele momento pra mim.
A gente sabe que o jungle e o suporte, eles precisam ter uma sinergia muito boa para rotacionar o mapa, para o suporte sair da bot e gankar as outras lanes. E você jogou muito tempo com o Oz na CNB, na Vorax. Esse tempo de vocês juntos facilitou a sua vida como caçador? Com certeza facilitou demais, porque a gente falava que a gente tinha uma base muito sólida do jogo. Eu acho que todo o cenário temia o nosso time por conta disso, porque era a minha dupla com o FNB, que eu acho que era a dupla no topside mais forte, que todo mundo temia a nossa Elise e Renekton. Todo mundo bania na primeira rotação. Essa Elise e Renekton é a coisa mais... Era o pesadelo Meu do Deus top do céu. laner. Nossa. Então, a gente tinha uma base sólida no topside comigo e o FNB, e tinha uma base sólida no bot side comigo e com o Oz. Então, facilitava muito eu ter essa facilidade, sabe? Poder jogar para qualquer lado do mapa, tendo essa sinergia, sabe? Criada desde 2019 com eles, a gente ficou até ano passado, a gente se separou assim, cada um foi para um time. Então, a gente era muito sólido porque isso também entrava na nossa comissão técnica. Porque o Kalec também entrou naquela época de 2019, então ele tinha uma ideia de como era ser jogado o jogo, que era uma ideia ótima, assim, a gente cresceu junto muito bem. Então, ele ensinava a gente, nós três, não importava quem era nosso mid, quem era nossa AD Carry, a gente implementava o estilo de jogo na cabeça dele, sabe? A gente martelava, ó, é assim, segue aí o nosso jogo. Então, a gente seguia e dava muito certo. O nosso conceito de mapa, assim, naquela época, era um dos mais fortes do Brasil, se não o mais forte. Então, facilitava demais ter essa sinergia, porque, querendo ou não, é como você se cria uma comunicação mais fácil, mais leve, né? Porque quando você joga muito tempo com alguém, é questão de qualquer coisa que você trabalhe com alguém, sabe? E quando você passa muito tempo com a pessoa, você entende os pontos fortes, os pontos fracos dela. Então, muita coisa eu e o FNB não precisava comunicar, porque a gente... Vocês já sabiam o que ia acontecer ali. Dive top pra gente, mano, era tipo... Sabe, pegar um copo d'água e tomar. O Miguel tá chegando, eu tô vendo daí, vai. A gente matava qualquer cara no top, podia ser o melhor top laner contra, ou o pior, a gente matava da mesma forma. Então, ficava muito mais fácil e mais... liso, assim, de se jogar, né? Pensando um pouco no cenário brasileiro de League of Legends num todo, o Brasil nunca foi uma região major. Sim. E você acha que isso acontece pela falta de mecânica dos jogadores ou pelo nível da nossa solo kill? E o que você acha que impede o Brasil de se tornar uma região major? Eu acredito que é uma base de tudo, assim, um pouco de mecânica, um pouco de conhecimento também, porque, querendo ou não, os conceitos que a gente aprendeu aqui no Brasil, que foi ano passado, um conceito simples de tipo fight no dragão. Existe muitas maneiras de lutar o dragão, assim, de variáveis dentro, mas sólidas existem duas, que é tanto front to front, que a gente fala que é frente a frente, que é uma questão de tipo, você entra no rio, controla a visão, e vem, sabe, tem a sua frontline, que é um tanque ali, tem a frontline dos caras que é outro tanque, e um time tenta entrar no rio, o outro tenta defender, sabe? tipo uma trincheira ali, de certa forma. Então, existe essa maneira, ou existe a fight de flanco, né, que a gente fala. Então, daí entra muito pique, entra Renekton, Sylas, daí entra do time entender o que o boneco em si é a melhor maneira para ele lutar naquele objetivo. E isso foi apresentado pra gente ano passado, sabe? A gente como Vorax, a gente não. O time da PEN eram os melhores times que faziam isso. É por isso que a gente chegou na final, naquela época. Os dois times, tipo, controlavam muito bem o Rio. Era muito difícil entrar no Rio. A disputa do Rio entre os dois times era algo incrível. Eu falo pra todo mundo, assim, meus companheiros de cenário, assim, tudo, que o melhor jogo que eu joguei na minha vida foi um treino contra a PEN. Não foi nem campeonato. Não foi nem campeonato, foi treino. Foi uma disputa, assim, de controle, que foi um jogo muito lindo, de se ver que os dois times estavam, mano, nível máximo, assim, jogando, batendo de frente. E até o nosso coach, quando terminou o jogo, foi um jogo de 50 minutos, em treino jogando 50 minutos. Meu Deus do céu. O nosso coach falou que foi o melhor jogo que ele já viu na vida dele. Parecia que ele estava assistindo a SCK, ou China, que era as regiões mais fortes. Então, mano, é surreal como ver que, tipo, e isso a PEN trouxe com o Cheiro, né, que é um coach coreano. Então, pode ver que, tipo, um coach coreano que, querendo não menosprezando o Cheiro, mas ele não é um coreano que tem como fala, uma carreira tão grande, assim, que nem os que a gente conhece lá de fora, que nem o Koma, que é o coach mais vencedor da Coreia, por exemplo. E só ele ter vindo pra cá, ele evoluiu demais, sabe? E uma época o Peter também, que era o coach da NTZ, que era o exódio da NTZ,
Ele era um cara de fora, ele veio, ele trouxe um pouco de conhecimento, e a NTZ dominou o cenário inteiro por conta disso. Então, a gente, aos poucos, está aprendendo conceitos de uma forma lenta, sabe? Porque a gente não sabe, a gente está descobrindo, está meio que gatilhando, assim, enquanto os outros cenários, mano, já estão correndo faz tempo. E apesar do cenário brasileiro não ser dos maiores, os times brasileiros sempre aprontam no Mundial, sempre conseguem aprontar no Mundial. E a gente vai acompanhar agora uma dessas tramóias aí. O Brasil nunca foi uma região de muito destaque no cenário internacional de League of Legends. Mas, como bons brasileiros, os nossos times gostam de aprontar. Na fase de entrada do Mundial de 2022, a Loud fez todos os brasileiros pularem do sofá. Com a melhor campanha brasileira na fase de entrada, a Loud teve 3 vitórias, sendo uma delas em cima da Fnatic, terceira colocada da Europa e favorita do grupo. Lá de trás, um pra cima da bala! Muito bom! Com uma diferença absurda de 10 mil de ouro, a Loud estompou a Fnatic, fez o L e saiu com a vitória em cima dos europeus. Segura a família, segura a torcida, o time da Loud vai entrando na base adversária. Acabou! 30 segundos pra Fnatic nascer, a Loud vem com tudo, vitória da Loud! Infelizmente, a Loud perdeu o jogo de desempate no grupo para a EG e foi eliminada pela Detonation Focals Me, numa série MD5. Mas e aí? Qual vai ser o próximo time a aprontar no Mundial? É isso, meus caóticos. A gente tá aqui hoje com o Yamp, caçador da INTZ. E a Loud fez história. A Loud foi pro México, jogou a fase de entrada, venceu da Fnatic. Você acha que era a chance do Brasil de passar para a fase de grupos? Com certeza, eu tava assistindo assim, tava acompanhando. Eu esperava que eles passassem da FM, né, que era o time do Japão. Sim. Mas o time do Japão é um time que, tipo, também é uma região minor, né, que é uma região pequena ainda, que tá lutando aí pelo seu espaço, para ser bem falado assim no Mundial. E eles estão com um elenco, assim, que tem peças que estão há muito tempo. O Ev, pelo menos, assim, tá desde o início do time lá. Então, sabe, eles mantêm jogadores que sempre estão lá disputando o Mundial, tendo a chance de aprender com os melhores do mundo, né? Então, facilita, assim, não facilita, mas eles vão vão lá ganhando pra experiência, vão né? ganhando experiência, né? Vai apanhando lá na cabeça, pega a experiência, entende onde tá errando, volta pro cenário deles, apresenta pros demais times, porque os outros times têm que correr atrás deles também. Então, isso é uma meio que... Todo mundo evolui por osmose, sabe? Quando o time, por exemplo, quando o time começa a fazer uma coisa, os outros vão vão copiando. Se a Loud voltar agora pro Brasil, sabe, passando carreta em todo mundo vai ter que correr atrás da Loud, sabe? Pegar o VOD da Loud e ver que, mano, o que eles estão fazendo de tão diferente da gente. E perceber, e todo mundo vai aprender com isso. Então, é assim que evolui o cenário. E, infelizmente, a gente tem uma vaga só por Mundial, né? Então, somente um time nosso pode ir lá para fora. Então, a nossa porcentagem de evolução diminui bastante aqui no cenário e fica um pouco mais complicado pra gente. Um outro time que também aprontou em mundiais foi a INTZ, com o Micão e o Jockster, que jogaram com você nesse último split. E não foi um split bom para a INTZ. 2022 não foi bom para a INTZ. Um 10º lugar no primeiro split, um 9º lugar no segundo. Eu queria perguntar como é que fica a cabeça do jogador sabendo, putz, chegou numa certa rodada, já sabe que não tem chance de playoff. Como é que entra a questão mental? Pô, vou jogar aqui só para cumprir tabela? Então, eu nunca tinha passado por isso, falando abertamente. Tipo, todos os anos da minha carreira eu sempre estava disputando playoff, eu estava em semifinal e final, estava jogando pelo topo do cenário. Então, ter passado por esse ano que foi um pouco desorganizado da nossa parte, eu acho que tipo, o time todo assim, não estava coeso, de certa forma. E eu acho que é o que eu falei, sabe? Quando o time não está coeso, a comunicação não está fluindo, tanto a comissão não está conseguindo passar para os jogadores o que é para fazer, os jogadores não estão tendo a mente muito aberta para ouvir a sua comissão, mano, é um desastre. Eu acho que isso demonstrou assim na nossa parte. Foi um desastre lá dentro, assim, e foi muito triste, porque eu tava num time que era, mano, o time da disciplina, o time da Vortex, eu acho que essa era a palavra nossa. Silêncio e disciplina. Silêncio, trabalho e disciplina. Mano, não tinha como. Todo dia, no mesmo horário, a gente tava lá,
a gente meditava todo mundo junto, a gente via VODs, a gente estudava o jogo junto. Então, mano, não tem como dar errado quando você Com tem o uma time andando junto. quando você tem uma rotina, mano, de desempenho e de estudo, sabe? E a gente tava lá desempenhando e estudando, desempenhando e estudando. Então, quando eu cheguei na NTZ, eles reformaram o time totalmente do zero, assim, do que era ano passado. Trouxeram o que estava sendo um grande nome em 2021, que eu fui cogitado ser o melhor caçador do ano passado. Então, foi um tranco, assim, para mim, porque eu não esperava que fosse assim. E eu acho que eles não esperavam também que fosse assim. E é por isso que eles vão acreditar de novo, assim, em mim ano que vem, porque eu tenho contrato até 2023. E eu vou ser a base do time e eu vou ter que trazer essa disciplina, sabe? Porque, querendo ou não, eu acho que é a base de qualquer jogador profissional, de quem tem o sonho de ser profissional, de, sabe, correr atrás disso. Porque se você não dá se você não tem um objetivo em mente, que nem você falou, como que era a cabeça do jogador? A gente não tinha um objetivo, que era chegar nos playoffs, mas no momento que foi tirado isso pra gente, não tinha um intuito tão forte de, sabe, continuar treinando 100%, 110% e fazer acontecer no dia do jogo no palco. E o nosso objetivo naquela época, eu lembro que quando a gente tava já cortado assim nos playoffs, a gente era puxar os outros pela perna e levar junto com a gente. A gente puxou a Los Grandes. Puxaram a Los Grandes, puxaram a Liberty. Puxamos todo mundo. E eu ia falar exatamente disso agora. Deu pra ver na escuta que, pô, vocês chegou num momento que vocês estavam se divertindo. Vocês, Sim, vou sim. puxar a perna de... vou puxar vocês com a gente, vocês vão cair com a gente. E a gente separou 2 trechinhos do Na Escuta pra gente acompanhar dessa loucura toda. Paradão! Rapaziada, é louco, pô! É 4 contra 1! Só! É muito bom. Vamos puxar pelas pernas também! Vai vir junto! Gente, vem com a gente, pode vir. Foca, ele tá na cena, só... Ele tá sem nada. Vamos, rapaziada! Vamos puxar pelas pernas! Puxa junto! Vem com nós! Vai fila da NSF, vai junto com a gente! Eita! Cara, eu acho que, assim, o cenário inteiro se divertiu assistindo os Na Escutas de vocês. Principalmente por esse bom humor. Com a situação que vocês estavam, o Ridan gritando, vem pra fila do INSS, o Nosferos maluco ali. A INTZ também teve a marca do Micão de 4.000 abates. Sim. Que, assim, eu fui assistir a narração do Chaep. E ele falando, deixa ele matar. E era um negócio que o estúdio inteiro tava querendo. Apesar da INTZ ter perdido, parecia que vocês tinham ganhado a partida. E você falou da mentalidade de um time que já não tem chance de playoffs. Como que é a de um time que sabe que tem essa chance? Que sabe que consegue disputar um título, como foi com a Vorax em 2021? Então, aquela época, mano, era uma vibe totalmente diferente. Eu acho que nós tava no ápice, assim, como time, porque entrava na nossa cabeça, cada jogo valia ainda, a gente tava com o pé no chão, mas a gente entrava com um sentimento tão de vitória, sabe? Não de soberba, assim, nem nada do tipo, mas a gente entrava com confiança tão enorme na gente mesmo, de tipo, o nosso conceito tá bom, o nosso treinamento tá bom, a nossa semana foi boa, porque a gente amassava todo mundo em treino, a gente era o pesadelo de todo mundo. Então a gente entrava assim, mano, leve, solto, relaxado, porque a gente tinha um acompanhamento de psicólogos também, que era a Nath e a Júlia. Então a gente entrava assim, mano, leve assim, ó, só fazer o jogo, parecia que deslizava. O jogo parecia, mano, que era vencido sem fazer muito esforço, sabe? E era um sentimento muito bom. E na final, onde a gente perdeu, que era onde mais valia, foi onde eu senti que a gente não estava tanto nessa vibe, a gente estava mais preocupado, sabe? A semente da dúvida cresceu na nossa cabeça. Foi quando, na final, foi onde pesou tudo. Sim, e a gente começou bem aquela série, a gente ganhou o primeiro jogo, ganhou o MVP do primeiro jogo, a gente passou o carreto na PEN, e tipo, a gente esperava passar o carreto, sabe? Mano, ser 3-0, 3-1 assim, fácil. Não fácil, né? Porque os caras eram um time forte, a gente sabia. Mas uma forma tranquila pro nosso lado. E quando a gente ganhou o primeiro jogo, a gente foi pro segundo. Eu senti que o nosso draft já não foi tão estudado como era. A gente meio que saiu assim, o time dos caras baneou alguns picks fortes nossos. E já deu aquela bambeada, sabe? Porque a questão do jogo do LoL,
já começa muito antes, sabe? Exato. Fora das telas. Tipo, até da gente tá sentado no PC. Porque a gente estuda a prioridade dos outros times, qual o pick que eles gostam muito, sabe? A prioridade deles é da first pick Renekton, não sei o quê. Então vamos banir Renekton. O jogador lá só sabe jogar de Renekton. E tem muito pique do meta, né? E entrando um Sim. pouco nisso, a Season 13 agora, ela tá trazendo mais tanques do que a Season 12 trouxe, porque, Sim. pô, saiu a pré-season agora e muito item pra tanque, muito item que dá vida. Você prefere esse meta de tanque ou você prefere um que vira mais pra mago, mais pra assassino? Qual é a preferência do Yamp? Eu sou do cara que tiver forte eu tô jogando. Porque eu já joguei de tudo. Eu sou um jungle muito, tipo... Mano, o que tá forte eu tô jogando. Eu sou conhecido pelo meu Jarvan, pela Melise. O meu Graves, ano passado, eu bati o recorde de kill no CBLOL. Então eu tinha batado 15 cabeças. O Titã, infelizmente, no jogo... Não, foi triste contar essa história rapidinho. Eu bati o recorde de 15 kills no jogo contra a NTZ ainda, inclusive. Tristeza. Daí, tipo, o jogo depois do nosso, o Titã vai lá, dá um pentakill e bate 15 kills também. Então, tinha 2 jogadores com 15 kills, eu era o único. Mas, enfim, naquela época o meta era mais de jungle farm, né? Que tinha que farmar jungle, Graves ainda ali, Thalia... E eu tava sendo um jungle muito dominante com esses piques. E esse ano foi um pouco mais versátil, era Hecarim. Ano passado tinha Hecarim. Tinha Hecarim também, o Uga Uga. Então era jungles tanque que você farmava e fazia engage, sabe? Sim. Tomava a liderança do jogo. Então eu tava meio que, naquela época, já tava muito versátil, jogar tanto de tanque como de carry. Eu acho que esse momento não vai mudar muito, eu acho que tanque tá muito forte mesmo. Eu não lembro, acostumei com os nomes ainda do item, Sim. mas tem aquele que é um peitoral vermelhão. Coração ali, vermelhão, você dá 800 de vida. Você dá um socão ali, suga a vida dos outros. Então esse item tá cheatado demais, tá roubado. E o jungle tá diferente, né? A questão do smite eu gostei somente do vermelho. Parece que ele é, tipo, mais forte. É o que dá mais buffs diferentes. Dá né? um buff de dano, assim, que Exato. você vai sobressair em cima dos outros. Mas o de tanque sabe, pra ser tanque, né? Pra fazer seu papelzinho ali. Sim. E o azul, pra mim, tipo, não tem passiva ainda. Eu acho que eles vão bufar. Eles devem mudar isso pra com próxima certeza. season, com certeza. Porque a única passiva dele é você entrar na bush e ganhar move speed. Sim. Já os demais, você ganha algum número de vantagem, Exato. sabe? Você ganha tenacidade do verde. O outro, você ganha um burst de dano. Então, eles vão dar uma olhada, mas com certeza esse meta eu tô sentindo os tanques, sim, mais surreais, Mais surreais, surreais. Yamp, nosso tempo já tá chegando no fim, já tá acabando. O Nexus tá exposto, então só dar o GG. Fica o espaço para você passar suas redes sociais, para o pessoal te acompanhar no ano que vem. Eu queria agradecer novamente para tu aí, para a equipe da causa aqui, todo mundo que me convidou aqui para estar presente. E minhas redes sociais é YampLaw em todas, pode seguir em todas aí, Insta, Twitch. Eu tô falhando de não tá fazendo stream ainda, eu tenho que voltar a fazer. Eu gosto de jogar uns joguinhos de terror às vezes também. Eu gosto mal, aquela acelerada, sustinho, acelerada no coração. Mas é isso, YampLaw, e eu queria agradecer aqui novamente. E até a próxima, né? Vai que rola aí mais vai que rola. um Patch Notes aí. Eu tô é isso. Atualizações do Patch Notes com o Yamp. E pra você, nosso caótico, muito, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de seguir a gente no @SomosCaos, que é onde estão todos os nossos conteúdos. O Nexus tá no chão, galera. Escreve aquele GG Wellplayed no chat e até a próxima. Barcaus. Apresentação: Lucas Choi. Coordenação: Júlia Salvatore e Lucas Choi. Direção: Léo Strazi. Assistência de direção: Letícia Arcari. Direção de TV: Giovana Moraes. Direção de arte: Ana Luísa Amaral. Assistência de fotografia: Flávio Versosa. Assistência de estúdio: Mirella Tozeto. Operação de GC: Gustavo Develay. Operação de Playout: Alexis de Camarré. Produção: Amanda Tomás, Ana Carolina Fleck, André Amorim, Breno Cardoso, Diego Floriano, Júlia Chiome, Maria Cavalcante, Natália Cury e Patrícia Nakabara. Produção musical: Elder Beltramini, Léo Strazi e Nina Kirchenstein. Equipe técnica: Arilson Amorim, Carlos Santana, Fábio Marques, Francisco Cabral, José Claudino,
Kleber Fabiani, Leandro dos Santos, Ronaldo Cabral, Theo Natal, Valdemar Leite e Vinícius Lima. Orientação: Alexandre Tondela e Marcelo Abud. Realização: 8º semestre de Rádio e TV, FAAP 2022.